ganhar muitas almas para Deus. E ele vai formar muitas igrejas em muitos países. E uma dessas igrejas, ao qual ele vai escrever as cartas. E aqui, numa dessas igrejas, um homem se levanta ali para cuidar daquela igreja, um homem chamado Timóteo. Né? Esse homem chamado Timóteo, ele era um jovem. Que coisa tremenda, culto dos jovens, né? Timóteo era um jovem, escolhido desde a sua mocidade para cuidar do rebanho de Deus. Para ajudar agora a ganhar vidas e a ensinar essas vidas no caminho da salvação. No caminho que leva à porta estreita e ao reino dos céus. Timóteo, incumbido desse fardo, porque é um fardo, você cuidar de almas é um fardo que Deus tratará com todos, entendeu? É uma missão que Deus separa. O apóstolo Paulo ele vai ensinar, ele vai dizendo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Para você entender o que é doutrina, a palavra doutrina quer dizer ensinamento. Um pouquinho mais para frente nós lemos a sã doutrina. O que quer dizer sã doutrina? Santo ensino, santo ensinamento. Quem entendeu? O ensinamento santo, muitas das vezes, ele vai contra os desejos da nossa carne. O ensinamento da santidade, ele vai bater contra o pecado. Ele vai bater contra os desejos do homem, ao qual o próprio Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue a sua própria vida, negue a sua existência, negue os seus prazeres e passe a fazer a minha vontade. Glória a Deus, aleluia. Quem sabe Timóteo, recebendo essa mensagem, essa carta do apóstolo Paulo, ele começa a pensar: meu Deus, é tão difícil servir a Deus, a doutrina. Quem sabe a doutrina do apóstolo Paulo, ela era um pouco rígida, ela era um pouco pesada, ela exigia muito do ser humano viver no Espírito, viver na presença de Deus. Mas Timóteo, ele via os prodígios e maravilhas. Timóteo, ele via os milagres ao qual aconteciam através da santidade do apóstolo Paulo. Os aventais dele curavam os enfermos, jogavam os espíritos imundos, saía. O poder de Deus sobre a vida daquele homem, porque ele vivia nessa doutrina de Deus. O segredo para ser cheio do Espírito Santo é guardar a doutrina de Deus. Aí ele fala assim: modo de viver. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver. Irmão, quando se fala em doutrina, não se fala apenas em ouvir ela, mas sim pôr em prática na nossa vida. Deus não quer que nós escute a doutrina, Deus quer que nós ponha em prática na nossa vida, no modo de viver. Deus, Ele vai conhecer você na maneira de você viver, minha irmã, meu irmão. Ele olha do céu e há uma briga, tecnicamente, entre demônios e Deus, ao qual Deus quer louvar o teu nome na terra, diante dos demônios. Mas o diabo, ele quer acusar o nosso pecado, as nossas falhas. Quem está entendendo? É como se fosse Jó. Deus me leva lá no texto de Jó, aonde Jó, ele era íntegro diante de Deus, ao ponto de quando Satanás chega adiante do Senhor, na presença dos anjos, Deus o pergunta: onde vem Satanás? Ele diz: de rodear a terra, de passear e vagar sobre ela. Aí Deus fala: tem visto o meu servo Jó? Ele falou: eu tenho visto sim. Aí Deus fala: não há ninguém na terra como ele. Aleluia! Ele é temente a mim, ele é obediente à minha palavra, e ele vê o mal, e ele se desvia do mal. Glória a Deus! Ele é reto, temente, se desvia do mal. Quem está entendendo? O próprio Deus, quem sabe as pessoas olhavam para Jó e julgavam Jó, diziam que Jó não prestava, que Jó não ia dar em nada, mas a voz do céu disse: eu me agrado dele. É que nem Jesus, quando foi batizado, muitos já estavam odiando Jesus, mas o céu se abre e diz: eis o meu filho amado em quem minha alma se compraz. A vida nossa, irmão, não é para agradar os homens e as mulheres,
é para agradar a Deus. Se você é um servo de Deus, não se preocupe em agradar homem ou mulher. Se preocupe em agradar a Deus. E se você agradar a Deus, pode ter certeza que você vai incomodar muita gente. Por que você vai incomodar muita gente? Porque as luzes e as trevas não combinam. Quando uma luz brilha, o diabo e os demônios ficam furiosos e tentam buscar essa luz. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Quantos compreendem? Quantos estão entendendo? Dá um sinal da sua mão, você que entendeu. E você que está olhando para o lado, olha para frente, não perca o minuto da palavra. Não deixe o inimigo tirar a palavra que está sendo semeada esta noite. Porque a Bíblia diz que o semeador saiu a semear. E apenas uma das 4 sementes deu fruto. Porque essa terra estava preparada para receber. Essa terra estava fértil. Mas existia um povo que não estava com a terra preparada para receber a semente. Estavam distraídos. Estavam que nem Marta. Ocupados nos afazeres. Mas Maria escolheu a melhor parte. Estava nos pés do mestre. Ouvindo o ensinamento da parte de Deus. A Bíblia diz então que quando Timóteo pega, ele começa a colocar em prática e a igreja começa a vivenciar isso aqui. Quem está entendendo? Modo de viver. O modo de viver não é apenas dentro da igreja. Ser santo aqui dentro é fácil. Obedecer a doutrina aqui dentro é fácil. Vim de saia meu pé, vim de terninho aqui é fácil. Eu quero ver viver na doutrina ali fora. Eu quero ver viver essa doutrina, no modo de viver no colégio, no trabalho, na cidade, no mercado, onde tu passa, as pessoas olhar para você e dizer: esse é o santo homem de Deus. Essa mulher é uma mulher diferente, é uma santa mulher. Aleluia! A Bíblia diz: outra vez vereis a diferença do que me serve e do que não me serve. Então há uma diferença. Se a Bíblia está dizendo que há uma diferença, irmão, nós somos um povo, quem sabe na boca do mundo cafona, quem sabe na boca do mundo quadrado, quem sabe na boca do mundo um povo louco, que não precisa gritar porque Deus não é surdo. Para eles nós somos loucos, mas diante de Deus nós somos sábios. Aleluia, Jesus! Porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus, mas a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Quem está entendendo, diga glória. Glória a Deus. Intenção. Ou seja, você tem que guardar a sua doutrina na maneira de você viver, na maneira de você se vestir, na maneira de você falar, na maneira de você olhar. Quem está entendendo? Nós temos que cuidar, irmão, porque o diabo ele não está brincando de enganar a gente. O diabo ele não está brincando de destruir família. O diabo ele não está brincando de desviar pessoas que eram uma bênção dentro da igreja. O diabo ele nunca derrubou um homem, uma mulher, deu uma rasteira e derrubou de vereda, não. Ele derruba nós aos pouquinhos. É devagarzinho. Ele coloca apenas um pensamento na mente do homem, dizendo: um pouquinho não faz mal. Ah, essa roupa, só essa daqui, eu vou usar só essa dessa vez. Eu acho que não tem nada a ver. O pastor fala, mas eu acho que não tem nada a ver. Ah, um golinho escondido não dá nada, ninguém vai ver. Mas tem Deus que está vendo. Ah, eu estou aqui, eu estou longe do pastor, estou longe da igreja, eu vou contar uma piada, eu vou fazer uma fofoca de alguém, mas tem Deus que está te vendo, meu irmão. Tem Deus que está te contemplando, minha irmã. E a Bíblia diz que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Aí ele fala, com toda a longanimidade, com toda a fé, com toda a intenção. Nós temos que ter intenção boas no nosso coração. Qual que é a intenção que Deus quer da minha tua vida? A intenção de ajudar o próximo. A intenção de estender a mão para o irmão que está caído e levantar ele em vez de empurrar ele para baixo. Em vez de olhar o irmão em pecado e começar a acusar o pecado do irmão, Deus
Deus, fortalece o meu irmão, não deixe o meu irmão se desviar do caminho do Senhor. A intenção do Deus chega na vida do crente é a intenção de ganhar almas para o reino do Senhor, a intenção de evangelizar, a intenção de doar uma cesta básica, a intenção de orar nas madrugadas em favor da família, em favor do lar, em favor da casa. Deus quer intenções boas. Aleluia! Deus não quer que o crente tenha intenção de derrubar o seu irmão. Deus não quer que o crente tenha intenção de odiar o próximo. Deus não quer que o crente tenha intenções de malícia do mundo. Intenções de desviar. Intenções de abandonar e dizer eu não vou mais servir a Deus e voltar a ser o que era, voltar, como diz aquele Provérbios, a porta voltou de volta para o lodo de onde saiu. Ou o cão voltou de volta ao vômito. Quem está entendendo? A intenção do crente não é voltar para trás, a intenção do crente é ir para frente, é ir para cima! A Bíblia diz, quem lança a mão arada e olha para trás não é rápido no reino de Deus. Olhe para frente. Jovem, olhe para frente. Olha só o que Pedro falou. Jovem, eu vos escrevo, porque vós sois fortes e já teis vencido o maligno. Aleluia! Porque você está na presença de Deus, em pleno século 21, 2025. Você é um grande vencedor de Espírito. Se hoje você pegar a funerária da tua cidade, seja daqui de Chupinzinho ou de outra cidade, e você começar a abrir e ver o histórico da funerária, você vai ver muito mais jovem morto do que anciões e velhos. Aí você me pergunta, isso está correto? Não está certo. Porque Deus não criou o ser humano para morrer logo. Deus criou o ser humano para viver longos anos sobre a terra. O ciclo da vida é crescer, construir família, se reproduzir, chegar à velhice e depois morrer. Mas hoje os jovens não estão passando mais dos 30, por quê? Primeiro que estão violando o quarto mandamento, desonrando o pai e a mãe. A Bíblia diz que aquele que desonra o pai e a mãe será remido seus dias sobre a face da terra. Filhos desobedientes que até bate na cara de pai e de mãe nos dias de hoje. Então, o salário do pecado é a morte. Quem está entendendo? Glória a Deus. Outro caminho que os jovens escolhem: os prazeres do mundo. E hoje o mundo ele seduz com drogas. Hoje o mundo ele seduz com vícios, com baladas. Hoje o mundo ele seduz os jovens com tantas operetas que eles diziam no Vanderlei. Antigamente o diabo ele vinha com um pratinho, hoje ele vem com bandejas, oferecendo para mim e para você sair da presença de Deus. Mas tudo prazer passageiro, tudo prazer inútil, tudo prazer momentâneo, que quando você pratica, sente um vazio na alma, sente tristeza, sente angústia, sente vontade de comer bolota de porco, que nem aquele filho pródigo. Só sofre. Amigo bate nas costas e diz, estamos juntos até o final. Aí na hora do aperto, na hora da bala, na hora do tiroteio, vira as costas e deixa morrer. Não tá nem. Essa é a geração dos jovens. Jovens que entram no PCC, jovens que, mulheres que vão para casa de prostituição, jovens escravizados nas drogas, nos vícios, e tirando a sua própria vida. Quantos jovens se suicidando, se matando? Por quê? Porque a alma está distante de Deus, porque já não é mais o Espírito Santo que domina a sua vida. Porque quando o Espírito Santo domina a vida do jovem, ele sente alegria, ele sente vontade de viver, de construir uma família, ele sente vontade de orar, de estar na presença de Deus, de falar de Jesus, porque ele é um jovem feliz. Está entendendo? Mas lá no mundo não tem essa felicidade, não. Lá no mundo é só chicote. O diabo, ele faz os desejos da carne, mas depois a tristeza. Pode notar, pode beber a noite inteira, festejar a noite inteira, vai levantar no outro dia moído, triste, abatido, com aquela ressaca e arrependido do que fez a noite inteira. Aleluia!
Não é assim? Eu falo por experiência própria, meu irmão. Até os meus 19 anos de idade eu fui um jovem dessa maneira, usuário de droga. Passava nas festas, a gente chama de bailes, né? Na nossa região não existe baile funk, graças a Deus, né? É só outro tipo de baile, né? E a gente curtia essas coisas, que pra mim, hoje eu considero como lixo. Eu olho para o meu passado e eu sinto vergonha de mim. Tem até uma tatuagem, né, que eu fiz no tempo do... Às vezes eu olho para ela e falo, meu Deus, o que eu dava na cabeça para fazer uma tatuagem? É o arrependimento, Deus quer jovens arrependidos, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Deus pega aquilo que para o homem é lixo, Deus pega e recicla. Deus faz uma mudança. Deus pega aquele que não é, para confundir aquele que é. Deus pega aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Deus não pega milionário, Deus não pega doutorado, Deus não pega ensinado. Deus, ele pega quem não sabe e ensina, capacita, levanta a presença dele. Se alguém puder trazer um copo de água para mim, serei grato. A Bíblia fala sobre muitos jovens que viveram na presença de Deus e não se dobraram aos desejos da carne, não se dobraram aos desejos do mundo. Cite um pastor, José. José, jovem ainda, invejado pelos seus irmãos, amado mais pelo seu pai do que os outros irmãos, e por isso foi invejado. Teve sonhos, contou sonhos, foi vendido. Tentaram matar, planejaram, vamos matar ele, vamos acabar. Irmão, quantas vezes o diabo, pessoas, tentam matar teus sonhos? Confie em Deus, que os seus sonhos irão se realizar. Deus está falando com alguém aqui. Já tentaram matar os teus sonhos? Confie em Deus, porque quando os sonhos são de Deus, eles se cumprem na vida do homem e da mulher. A Bíblia diz então que esse José foi levado ao Egito, vendido agora por aqueles mercadores que desciam ao Egito, foi morar na casa de Potifar, capitão da guarda. Agora Potifar, ali ele e sua esposa, tudo que José fazia prosperava, porque ele era um homem de Deus, de oração, de temor, de obediência. Uma dor agora no seu peito que não saía, que era a dor do abandono dos seus irmãos. A dor de pensar na sua mente, olhar e dizer, será que um dia eu vou ver meu pai de volta? Será que um dia eu vou ver minha mãe? Será que eu vou ver o meu irmãozinho mais novo, Benjamin? Será que eu vou ver aqueles irmãos que me venderam? Porque ali ele estava dentro de um lugar onde ele poderia morrer a qualquer momento. Quem está entendendo? O Egito era rígido. Para quem não sabe, o Egito, ele era rígido demais com as pessoas. Tanto que se você pegar a história de Moisés, você vai ver que o povo era feito escravo, lá dentro do Egito. Mas ali, José, dentro daquele lugar rígido, Deus o prosperava. E ele vivia em oração. Mesmo lá no meio do pecado, vendo tanta coisa errada, ele não se contaminava com o pecado. Que coisa interessante. É assim que Deus quer de mim e de você. A Bíblia diz que um certo dia, a mulher de Potifar olhou para José e viu que ele era um jovem belo e bonito, porque além de ele ter a beleza exterior, ele tinha um brilho diferente, que era o brilho do Espírito Santo. E como aquela mulher já não estava apenas ela, mas um demônio dentro dela, chamado Pombagira, o demônio da sedução, o demônio que seduz, tenta seduzir os jovens no dia de hoje. É o demônio que mais tem derrubado os jovens da presença de Deus, esse demônio. Quem sabia? Pombagira, o demônio da sexualidade, o demônio da vaidade. E esse demônio entrou dentro da mulher de Potifar e falou, eu vou derrubar José. Mas dentro de José existia um Espírito Santo. E ela entrou na presença de José um dia que seu marido não estava e tentou seduzir José e disse, José, se deita comigo, vamos se deitar, vamos se amar. Aí José falou, não posso, eu temo a Deus, eu obedeço a Deus, eu não posso. E ela tentou violar José à força.
E José pegou e saiu correndo, mas ela acabou ficando com a roupa de José. Quem está entendendo? E através de José não se dobrar ao pecado, ele foi levado a uma prisão. Ele sofreu, mas ele não abandonou os princípios que ele aprendeu com Deus. Aleluia! Irmão, Deus fez de José um governador do Egito, resumindo a mensagem. Passou por tudo isso, mas Deus honrou ele de tal maneira que todo o Egito e todas as províncias vinham pedir alimento para José. Vinham pedir ajuda para José, porque José era o homem mais bem sucedido de toda a província por obedecer a Deus. Eu quero que você entenda, Jota. Deus ele só vai te honrar se você obedecer a Ele. Deus ele só vai te levantar como pregador da palavra se você obedecer a Ele. Missionária, se você obedecer a Ele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O segredo é resistir ao diabo, sujeitar a Deus. Quem está entendendo, diga glória. Quem está gostando da palavra, diga amém. Amém. Às vezes é uma palavra um pouco diferente, você está acostumado, quem sabe, a ouvir palavras doces, mas cada um Deus usa de uma forma, quem entende? Nós falávamos com o irmão Vanderlei que o remédio amargo é o que cura, quem entende? Às vezes você toma lá, né, está com uma doença, você toma lá um remédio nervoso, parece que não tem nada, né? Mas de repente você toma um chá meio caseiro, meio amargo, assim, quando vê, passou mesmo a enfermidade. Então é assim, a palavra de Deus ela vem, às vezes amarga, mas ela cura a nossa vida. Glória a Deus, E a aleluia. Bíblia diz que o salmista vai disse: a tua vara e o teu cajado me consola. O consolo de Deus é a disciplina, porque Deus assusta a nós, porque Ele ama a nossa vida. Glória a Deus. É quem entende assim, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Temos vários exemplos de Jós. Eu vou me prolongar muito na palavra. Podíamos falar de Daniel. Não tem explicação quem foi Daniel. Um jovem cheio do Espírito Santo. Por que não lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego? Israel, Ananias e Azarias? Por que não vamos falar também de jovens cheios do Espírito Santo? Mas hoje eu quero falar de um jovem que não vigiou. Existiu um jovem chamado Eutico. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, que Paulo, o apóstolo Paulo, missionário de Jesus Cristo, estava pregoando, fazendo um discurso num prédio de 3 andares. E o jovem estava sentado na janela, ouvindo a palavra. No começo estava tudo ok, mas dali a pouco começou a ser tomado de um sono. O diabo atacou a mente dele e colocou um sono na vida dele. E a Bíblia diz que ele caiu daquela janela do 3º andar, lá embaixo. Já caiu com a cabeça no chão, já quebrou o pescoço. Irmãos, temos que cuidar para o sono espiritual não pegar a nossa vida. A dormência espiritual. A dormência espiritual é a pior de todas. É aquela que o crente fica paralisado. É aquela que o crente não consegue mais orar. É aquela que o crente não consegue mais jejuar. É aquela que o crente não consegue mais estar nos cultos. Não consegue mais ter força de vir para a casa de Deus. Isso se chama dormência espiritual. Glória a Deus, aleluia. E isso pode gerar morte espiritual na vida do crente. Quando estar nessa dormência, se você não puder orar, chore na presença de Deus. Se você não conseguir orar, peça ajuda para os irmãos orarem, por favor. Peça para o pastor, ora por mim, pastor, para mim dar força, repreender o mal que está tentando me esfriar na presença do Senhor. Busca ajuda, porque você vai se renovar na presença dele. A Bíblia diz mesmo com pouca força, não negue o meu nome. Com pouca força não é normal, na minha vida já aconteceu muitas vezes. Mas eu não neguei, não desviei. Mesmo fraco ali, eu persisti esperando o renovo de Deus. Eu buscava ler a Bíblia para fortalecer. Porque a Bíblia é a maior força que o crente tem na hora da fraqueza.
Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se tu está fraco, Deus te levanta através de ouvir e ler a palavra de Deus. Eu posso dizer que se você ficar sem comer o dia inteiro, ou 2 dias a fio, você vai ficar fraco no teu físico, não é verdade? Você não vai conseguir caminhar, não vai conseguir andar para lá e para cá, não vai conseguir nem falar direito. Você vai ficar fraco fisicamente. Quem entende que é assim? Assim somos nós espiritualmente quando deixamos de comer desse alimento aqui. Vamos ficando fraquinho espiritualmente. E daqui a pouco não temos mais força. Aí precisa de que alguém venha e trate nós na boquinha, né? Precisa que Deus envie alguém para trazer a palavrinha, para nós criar força de novo e vigor espiritualmente. Por isso que perder culto é perder bênção. Não vem aqui por causa do pregador de fora, vem aqui por causa da palavra de Deus. Tem muitos que vêm só quando é pregador de fora. Não importa quem vai pregar, se é o irmão, se é a irmã, se é o jovem, se é uma criança que vai estar aqui. A palavra de Deus vai falar e vai te dar fé no teu coração. Quem entende que é assim, diga glória a Deus. Eu quero só frisar no capítulo 3, do versículo 4. Não, capítulo 4, versículo 3, para nós encerrar a mensagem. Amém? Ele diz assim: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Irmão, o apóstolo Paulo estava alertando Timóteo sobre o que ia acontecer nos nossos dias. O apóstolo Paulo falou: Timóteo, guarda a doutrina, mas vai chegar um tempo, Timóteo, vai chegar um tempo, hoje ainda estamos guardando, mas vai chegar um tempo que não suportarão essa doutrina. Sabe o que é não suportar? Você já ficou perto de alguma coisa que você não suporta? Você quer estar longe, você quer nem ouvir aquilo ali, você quer nem estar perto daquilo ali. Assim é muitas pessoas. Eles não conseguem ouvir uma palavra de doutrina. Eles não conseguem ouvir uma palavra de repreensão. Eles já estão com o comichão dentro do ouvido e já não querem mais ouvir a verdade. Aí o que eles fazem? Paulo falou: amontoarão para si doutores segundo suas próprias concupiscências. Ou seja, eles vão atrás de pastores que mexem, que pregam sobre o ego, sobre as concupiscências da carne, que libera tudo, né? Seja crente da maneira que você quer, porque Deus só quer teu coração. Quem vê que é assim nos dias de hoje? Nos dias de hoje está assim. Ah, essa igreja é muito rígida. Eu vou buscar uma igreja mais fácil. Uma igreja que permite eu casar 2 vezes, 3 vezes. Uma igreja que permite eu andar na vaidade. Uma igreja que permite eu fazer coisas erradas, jogar um futebolzinho. E assim eles buscam mestres que ensinam errado, que ensinam mentira. Mas é muito melhor ouvir uma verdade que nos leva para o céu do que uma mentira que vai levar eles para o abismo. Porque Deus trará juízo em todas as coisas. Então, irmão, eu sou apaixonado pela doutrina de Deus. Se tem uma pessoa apaixonada pela doutrina de Deus, está aqui, ó. Eu amo ouvir a doutrina do Senhor Jesus. Por que nós amamos ouvir a doutrina do Senhor Jesus? Porque nós não estamos na igreja apenas por estar. Nós não queremos ser crente para ser apenas mais um crente. Não, nós queremos ser a diferença nessa era. Deus quer que você seja diferente, igreja. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo tem que andar em santidade. Porque o Espírito Santo, ele é santo e não habita em templo sujo. Ele exige de nós. Ele quer nós em santidade de Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Que todo Espírito, alma e corpo seja plenamente santo e irrepreensível até a vinda do Senhor. Não adianta ter santidade no vestir, no falar, no olhar, mas acabar dentro do coração odiando o nosso irmão.
Não adianta. A Bíblia diz assim: primeiro, antes de se santificar, seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Então veja só, antes de você se santificar, tenha paz com todos. Tenha paz com todos. Não adianta se santificar se você não tem paz com todos. E quando fala todos, é até com aqueles que te odeiam. Jesus falou: não ore apenas pelos que os amam, mas ore por aqueles que vos odeiam. Sede perfeito como o vosso Pai é perfeito nos céus. Às vezes, mas me machucou, pastor. Não importa. Quem machucou você não foi a pessoa, foi o demônio que estava dentro dela. A tua guerra não é contra a carne, contra o sangue. A tua guerra é contra os demônios no mundo espiritual. É isso que Deus quer primeiro, antes de santidade. É paz com todos. Ele fala assim, ó: seguir a paz com todos e a santificação. Depois da paz com todos e a santificação, a qual ninguém verá Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Crente não pode ser contendeiro, não. Crente não pode fazer fofoca na vida dos outros, não. Não adianta, meus irmãos. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, que a nossa língua, ela é um tição de fogo que pode incendiar. Aleluia, Jesus. Uma arma de fogo, ela mata menos do que a língua. Um revólver, ele dá menos tiro do que a língua do ser humano. Porque o revólver, às vezes, ele tira a vida de uma pessoa carnalmente. Mas uma palavra, ele mata uma pessoa espiritualmente e nunca mais essa pessoa volta para a igreja. E quem que vai cobrar? Deus vai cobrar essa alma da sua boca, da sua língua, que falou e tirou essa pessoa da igreja. A Bíblia diz: ai daquele que escandalizar um desses pequenininhos que acredita em Deus. Aleluia, Jesus. Lidar com a alma, irmão. Tem amor. Saiba lidar com as almas. Mas isso não quer dizer acobertar pecado. Tem gente que se engana nisso. Não vou escandalizar o irmão, então não vou falar de pecado, porque senão ele vai sair da igreja. Se ele sair da igreja por causa de pregar santidade, ele não é a ovelha de Jesus, ele é bode. Quem está entendendo? Porque as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E se ouvirão, obedecerão. Há uma diferença entre bode e ovelha. Ovelha, ela ouve o pastor, ela leva até às vezes um açoite, mas ela fica quietinha, ela volta para o rebanho, ela está ali. Agora o bode não. Ele ouve, ele fica bravo e ele se irrita e ele tenta atacar. Tenta dar cabeçada. E assim tem muitos bodes hoje em dia que ouvem a palavra e tentam. Eu não concordo com o que esse irmão pregou. Eu não gosto daquele irmão porque ele prega duro. Bode não é ovelha. Aleluia. Ovelha baixa a cabeça de Deus. Obrigado por falar comigo, Jesus. Se coloca de pé no nome de Jesus. Eu vou prolongar a mensagem, né? Se eu continuar aqui, eu vou parar de luz. Meu Deus do céu, né? Pastor James nunca mais vem pregando. 9:10, vamos passar para o céu de Deus, né? Estará fazendo a vontade do Espírito Santo. Querido Deus, querido Pai, nessa hora, Senhor, meu Deus, eu entrego a minha rica oportunidade. Espírito Santo continua falando do que o Senhor já falou. Eu não vou falar dessa igreja, eu não pude me expressar que o Senhor continue falando. Não vou, não. Porque não foi eu que falei, foi o Senhor que falou. Então continua falando, continua convencendo, porque a tua palavra diz que o Senhor veio para convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então convence, Espírito Santo, dá crescimento nessa semente, em nome de Jesus. Amém.